Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse movimento pós-moderno, né? Pós-modernismo, ou também chamado de pós-industrial, ou também chamado de terceira fase do modernismo, né? Digamos que o pós-moderno ele é uma evolução do modernismo, né? Ele também é considerado como uma terceira fase do modernismo, porque ele foi um movimento artístico que ele veio logo após a segunda e a primeira etapa, né, moderna, perdão. E aí ele perdura, né? Há quem diga que ele perdura até os tempos de hoje, né? Mas ele iniciou ali em meados do século XX, quando o mundo ainda passava, né, pela a Terceira Guerra Mundial, em 1945, mais ou menos. E ele se consolidou logo após a queda do Muro de Berlim, que foi ali em 1989. É um dos movimentos literários mais amplos, né, e conhecidos no mundo e também no Brasil. Ele é um movimento muito extenso, muito grande e abrangente, né, porque ele consegue perpetuar por vários campos, não só na literatura, com a prosa e a crônica, né, a poesia, mas ele abrange outros campos, né, como da arte, da música, da arquitetura. E sem dúvidas, esse movimento pós-moderno, ele é visto como uma era marcada pelo boom dos avanços tecnológicos, vamos dizer assim, né? Pela liberdade artística. Ele é um movimento que é marcado pela espontaneidade, né? E pela experimentação de misturas, de estilos diferentes. Ele veio, assim, totalmente para quebrar, né, o que era engessado lá no modernismo, né? O que eles tanto lutaram no modernismo, o pós-moderno, ele veio realmente, assim, para fazer acontecer, né? Para dar um choque, vamos dizer assim, na realidade, onde as pessoas, né, os artistas, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode misturar vários estilos, vários gêneros textuais, né? Como que a gente vai ver logo após, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre os autores, né? Mais conhecidos desse movimento, e aí a gente vai vendo assim que eles vão misturando crônica, né, poesia com prosa, e aí vai surgindo assim vários estilos literários. E sem nada muito engessado, cada um pode começar de onde está e começar com o que tem, né? Sem ser aquela coisa rígida, né? Que tava todo mundo acostumado, né? Nas épocas anteriores, nas eras anteriores. Esse movimento ele traz uma quebra do modelo de pensamento linear, que era a era modernista. E além disso, o pós-moderno ele também apresenta um momento de globalização, né, que está mais consolidada, assim como os avanços nas áreas da tecnologia, da comunicação, da economia, né, da ciência. E a gente pode dizer assim, que quando a gente fala, né, se remete a tudo isso, a gente percebe que o pós-modernismo, ele surgiu para as mudanças em âmbitos gerais, né? Se abrangendo por todos os modos, sem saber o certo, sem saber o certo, se vem para uma decadência, né? Ou para um renascimento cultural, uma coisa bem, bem certa, né? Na verdade. E aí, contudo, até então, não existe ainda uma definição universal do que é o pós-modernismo, porque esse movimento ele vem mudando a cada dia, né? Com a crescente influência, né, desse universo virtual que nós vivemos hoje, pela desmedida apelo comunista, né? O apelo que seduz o homem no pós-modernismo, né? Quando a gente fala da questão do homem hoje, né? O homem como um todo, dele não ter limites, né? Ele ser
cada dia mais ali no meio tecnológico e usando, né, da tecnologia para poder se sobressair em qualquer uma das áreas, né, que ele atua. Então, quando a gente fala desse movimento pós-moderno, aí você me pergunta, mas professora, então quer dizer que esse movimento ele ainda não acabou? Não, ninguém sabe dizer, né? Se o que nós vivemos hoje ele foi assim uma continuação, ele está acontecendo, né? Não tem um fim, não tem uma data final. Né? Em 2022, o modernismo mesmo, né, sabendo dessa limitação, dessa não limitação de datas, né, ele completou 100 anos. Então, esse movimento, ele serve como base para chegar onde a gente está hoje. O modernismo e o pós-modernismo, eles nasceram, caminharam, e um deles, até hoje, é o nosso cotidiano, que é o pós-moderno, né? Então, e agora, a gente pensando, né, um pouco melhor sobre as características desse movimento do pós-moderno, a ausência de valores, as regras, a imprecisão, o individualismo, né, a pluralidade, a mistura do real com o imaginário, a produção em série, espontaneidade, a liberdade de expressão, né, oposto ao modernismo. Né, que como vocês já devem ter estudado, o modernismo ele foi como se diz, ele foi a luta, né, para que a gente chegasse em tudo que a gente está vivendo hoje, né? Então ele é o oposto ao modernismo, ao racionalismo, à ciência e aos valores burgueses, né? Podemos dizer que é como uma combinação de várias tendências, né? A mistura de estilos que vigoraram até hoje e nas artes, na filosofia, na política, no âmbito social. Não existem mais compartimentos de gêneros, né? Ou mesmo a formalidade aplicada. E por mais que essa era tecnológica e a expansão da homogeneidade, da globalização, demonstre a produção em série dos produtos, o pós-modernismo é uma nova tendência que mescla tudo. Demonstra, assim, né, a nova vida do homem pós-moderno, que é bombardeado de informações. A vida é baseada na enfermidade, narcisismo e no hedonismo, ou na busca incessante do prazer. Surge a época das incertezas, do vazio, do milismo, onde o e não o ou, né, determinará diversos campos. Isso quer dizer que a gente pode gostar de uma música sertaneja e pop ao mesmo tempo, o que antes não era possível, né? A sociedade era dividida em grupos onde cada um gostava de uma coisa, né? E seguia aquele estilo. Quem gostava de rock, gostava só de rock. Aí andava com, né, as turmas que gostavam de rock, o de sertanejo. Então, as pessoas não podiam ter essa liberdade de gostar do que quisesse, de qualquer estilo, de ter essa diversidade, né, de poder escolher também o que quer, o que não quer, né, não tendo que optar apenas por um. Essa nova mentalidade do pós-modernismo é uma fragmentação estilística, ou mesmo tempo que explicia a pluralidade, né, mesclando esses vários estilos. As narrativas no pós-modernismo se apoiam no cotidiano, né? Tanto que a gente vai ver aí os gêneros textuais que mais se destacaram, né? Na época do pós-modernismo, no caso da literatura, né? A gente viu que ele é extenso em vários âmbitos, né? Mas voltando para a matéria, né? Para a literatura, a gente vai ver aí que os gêneros textuais que mais se destacaram são gêneros que mais retratam, né, do cotidiano das pessoas, com uma visão mais espontânea, né, de temas do inconsistente coletivo. Muitas obras também têm a influência, né, da poesia com textos mais subjetivos. Outras já trazem um mergulho íntimo na psique, né, de seus personagens, como um verdadeiro monólogo interior.
E com isso, as características do pós-modernismo na literatura trazem alguns pontos bem únicos, né? Como a intertextualidade, perdão, eu tenho dificuldade para falar essa palavra, a ironia, a prosa introspectiva, lírica, experimental e espontânea, a quebra com o tempo, né, linear, questões existenciais e universais, dilemas humanos, o anseio pela pluralidade e multiculturalismo, fragmentação do texto e mistura de estilos, a intensificação do lúdico, a metalinguagem, a autoconsistência e a autorreflexão, individualismo, a mistura do real com o imaginário, né? A aproximação com a cultura popular. Então, quando a gente fala, né, desse pós-moderno, a gente quer mostrar, de uma certa forma, de que tudo que antes era dentro da literatura, né, que era engessado, que era uma coisa só a vida inteira, esse período pós-moderno, ele serviu para mostrar que as pessoas, elas podem ser o que ela quiser, né? O que elas quiserem ser, elas podem. E usando agora a tecnologia, o avanço tecnológico a favor das pessoas, né? Qualquer pessoa pode começar de onde está, com o que tem, e virar um autor, né? De grande nome, e ali ele se destacar dessa forma. Né? Então, quando a gente fala desse pós, né, moderno, vocês conseguem ver essa relação de que a gente consegue viver isso até hoje, né? Todas essas características que eu falei agora, né? Sobre a quebra desse tempo linear, de que também tudo tem que ter uma sequência, né? Tudo tem que ter uma ordem, essa presença de humor, de crítica, né? Essa autoconsciência, autorreflexão, o individualismo, essa mistura do real com o imaginário, né? Vocês conseguem perceber que quando a gente vai falando, né, sobre essas características, a gente vai vendo que a gente vive isso, né, nos tempos de hoje, né? E cada vez com recursos tecnológicos mais avançados, né? Quando a gente pensa que não tem mais o que inventarem, né? O que o homem inventar a seu favor, logo vem, né, novas mudanças, novas invenções, né? E como podemos ver, pelas características principais desse pós-modernismo, não tem uma linguagem única, né? Mas ele traz uma combinação de diversas tendências, permitindo que os autores brilhem, trilhem, né, o caminho que eles desejarem. Eles não têm que seguir regras, eles não têm que ser como antes a sociedade julgava, né, que seria o certo, que seria o correto, né? Eles podem usar a linguagem que eles quiserem, o modelo que eles quiserem, independente do que é o certo, do que julgam ser certo ou errado. E hoje em dia, né, nesse período pós-moderno, a sociedade, ela tem uma aceitação melhor disso daí, o que antes não, né? Lá no período moderno, as pessoas, elas criticavam, elas abominavam aquela inovação, né? Que os artistas, que os autores estavam querendo trazer à mostra, né? Tanto que aquela... que a semana... Como que é o nome? A semana lá da arte moderna foi um tratamento de choque, né, para a sociedade. Foi como se fosse um engolir a goela abaixo, né, tudo aquilo que eles propunham. Agora, entrando, né, aprofundando mais na literatura, dentro, né, da literatura, se destacaram alguns gêneros literários. A prosa, a poesia, a crônica, né, tem um papel fundamental e bem interessante dentro da literatura. São gêneros explorados, né, por grande parte de autores e muitas vezes misturados em um mesmo texto, né? Por exemplo, a prosa.
A prosa pós-moderna, a gente encontra temas como análise psicológica dos personagens, opressão social, desigualdade, realismo mágico, mistura do real, imaginário e do regionalismo, né? Na prosa a gente costuma ver muito isso. Um autor que trabalha bem esses temas em suas obras e que é bem reconhecido, né, nesse período pós-moderno, ele vamos dizer, com a simbologia, né, também dessa era, né, pós-moderna, é o Guimarães Rosa, que ele traz uma linguagem única em seus textos, né? Com certeza, quem tá aí estudando para o vestibular, com certeza já ouviu falar, né, do Guimarães Rosa, e ele usa muito essa questão do regionalismo, né? Como que eu posso dizer? Ele tem uma linguagem única nos seus textos, né? Afetando o leitor e conectando aos seus personagens. Então, assim, quem lê os textos, né? As obras de Guimarães Rosa, vai notar sempre essas características, né? Que são bem únicas dos textos dele. Em O Grande Sertão Veredas, é possível ver bem essa questão do regionalismo, né, de como o autor busca essa linguagem específica para construir a narrativa dele. Tem até um trecho lá que eu gosto de citar, que diz assim, né, só para vocês perceberem. Tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. Então, ele usa palavras, né, que se remete ao Nordeste, a vida, né, como era a vida lá no Nordeste. A poesia também, que é outro gênero textual. Entre as características, né, do pós-modernismo, as poesias trabalham a falta de uma forma única, trazendo diversos estilos de liberdade na forma escrita, e ao mesmo tempo em que existem textos que abusam dessa liberdade. Outros são mais duros, críticos e rigorosos. Existem algumas vertentes também na poesia, a poesia social, né, que fala sobre a situação política, a realidade social, problemas dos indivíduos, a poesia concretista, que tem uma construção mais visual do poema, além de falar sobre as transformações do Brasil e do mundo. Por fim, a gente tem aí o MPB, que também é considerada uma dessas vertentes, né, com letras de compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso, trazendo críticas sobre a ditadura militar de modo velado a outras questões sociais, né? Tem até uma música lá do Caetano, aquela Alegria, Alegria, né? Que tinha como objetivo driblar a censura imposta pela ditadura militar, com uma letra que falava sobre liberdade. Né? Temos também outro gênero, tô falando bem rápido por causa do tempo, que é a crônica, né? Que é outro gênero textual que que foi bem marcado, né, na literatura pós-moderna, que antes era considerado um gênero inferior, né? Começa a ganhar prestígio no período pós-moderno. Então era um gênero que não tinha, né, muito, que não era tão visível, né, que não era tão conhecido, e depois do pós-moderno ela começou a ter mais prestígio. Nesses textos, né, o cotidiano é retratado de uma forma bem humorada, inusitada e com alguma crítica social também. Os principais autores de crônicas pós-modernas são Carlos Drummond de Andrade, a famosíssima da internet Clarice Lispector, né, Fernando Sabino, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, né, todos bem conhecidos. Então, temos aí, falei agora para vocês, né, um pouquinho sobre o que foi esse período pós-moderno, né, e a gente viu aí que ele ainda não teve um fim, se a gente for analisando, né, a sua origem, as suas principais características, vendo do ponto de partida que ele não tem uma data final, né? Ele se consolidou após a queda do Muro de Berlim, em 1989, e de lá para cá, né, desde que ele começou, né, de que ele começou ali na terceira etapa do modernismo, a gente consegue perceber que a gente vive, né, esse boom até hoje, esse boom da tecnologia, da liberdade de expressão, de usar a tecnologia a nosso favor e de viver essa pluralidade,
né? Em todos os sentidos, né? Em todos os âmbitos. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até mais.